Fala galera do Internacional, a semana começa com uma preocupação para o técnico Roger Machado. Isso porque Alan Patrick tem aí uma suspeita de lesão muscular. E se confirmada esta lesão, seria um desfalque importantíssimo para o jogo decisivo da quinta-feira diante do Atlético Nacional na Libertadores da América. Na sequência, todos os detalhes e também Vitão. Eu até preparei conteúdo sobre a derrota colorada diante do Corinthians e o Vitão que chutou o balde contra a arbitragem, e hoje a Associação dos Árbitros se manifestou e pode inclusive denunciar o zagueiro. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, sobre o Alan Patrick, imediatamente, quando ele deixou a equipe ainda no intervalo, entrou o Oscar Romero no segundo tempo contra o Corinthians. Primeiro ponto, o repórter da Amazon Prime disse que havia conversado com o Alan Patrick, só que ali ele revelou que estava tudo bem, que não tinha sentido absolutamente nada. Só que na entrevista coletiva, Roger Machado confidenciou que o Alan Patrick relatou para ele ter sentido a perna pesar. Então, por uma precaução, o Alan Patrick acabou sendo substituído pelo Romero no segundo tempo. É claro que ele fez muita falta, depois o Inter simplesmente abdicou de jogar, e é claro que teve também os erros de arbitragem, que foram muitos contra o Inter, e até, confesso aqui, vou fazer até uma meia-culpa, eu revi depois o lance do Bruno Henrique. Eu mantenho a minha opinião de que o Roger deveria ter retirado o jogador com o cartão amarelo já aplicado no volante. Mas o Bruno Henrique não fez a falta no Ranieri, e no início da jogada tem uma falta no Oscar Romero. Então, sim, mais um erro de arbitragem que o Inter teve contra si diante do Corinthians. Mas o Alan Patrick, ele está sendo reavaliado e tem uma suspeita de lesão muscular leve, mas que pode lhe tirar do jogo muito importante na quinta-feira em Medellín contra o Atlético Nacional pela Libertadores. O Inter, se vencer essa partida, dá um passo muito importante para garantir vaga nas oitavas de final da competição continental. Então passa a ser sim uma dúvida o Alan. Já sobre o Vitão, ele criticou muito a arbitragem do Paulo César Zanovelli, que lá na arena, na Neoquímica Arena, os árbitros vão todos borrados. O Vitão até disse outro termo, que, enfim, acabou aí chutando o balde, muito irritado, e sempre contra o Corinthians em Itaquera se joga 11 contra 12, e também chutando o balde contra a arbitragem. Acontece que a Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil, a Abrafut, ela publicou uma nota de repúdio, alegando termos desrespeitosos, e que a Abrafut promete apresentar uma denúncia formal ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É uma nota um tanto quanto extensa, mas que diz lá no final a seguinte frase: respeito é o mínimo e vamos exigi-lo. A Abrafut se manifestando aí em relação às declarações do Vitão. Não é a primeira vez que acontece isso com o Inter, tá? Vocês lembram daquele Cruzeiro e Internacional no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, empate em 0-0? O técnico Roger Machado, ele vai em direção ao vestiário dizendo e proferindo os seguintes xingamentos: arbitragem lixo, lixo, lixo. Pois bem, a Abrafut naquele momento se manifestou também. E agora, em relação ao Vitão, com as declarações do zagueiro, promete apresentar uma denúncia pela indignação e pela forma como o zagueiro do Internacional
acabou se dirigindo à arbitragem na derrota para o Corinthians. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.